Olá, caríssimos! Sejam muito bem-vindos ao programa Compensações Florestais. Aqui nós vamos discutir sobre a aplicação de compensações florestais no estado de Minas Gerais para aqueles empreendimentos que necessitam realizar a supressão da vegetação nativa, ou seja, para sua implantação ou para sua expansão. Bom, né? Eu sou a Raquel Oliveira. E o tema de hoje vamos iniciar falando quais são os tipos de compensações florestais no estado de Minas Gerais. Simbora? Simbora, caríssimos! Vamos lá, né? Vamos iniciar falando sobre os tipos de compensações florestais que temos em Minas Gerais. Eu sou a Raquel Oliveira, eu sou engenheira agrônoma e a gente vem atuando no estado de Minas Gerais, né? Mais específico no norte de Minas. Vamos lá compartilhar um pouquinho de experiências? Para iniciar, vamos falar, né? O que são compensações florestais? Para todo e qualquer empreendimento que necessita de supressão da vegetação nativa, seja para sua implantação, seja para sua expansão, é necessário compensar, né? Então, tem aí os aparatos legais envolvidos, né, para cada tipo de compensação, cada tipo de empreendimento. E também a questão de supressão da vegetação nativa, ela não é liberada para todo e qualquer empreendimento, né? Cada tipo também tem suas restrições. Nós vamos ver isso ao longo do programa, né? Hoje vai ser uma aula rápida. São 5 tipos, né, de compensações florestais que temos, então nós vamos apresentá-las a vocês, né? Ao longo do tempo nós vamos especificar, falar um pouquinho mais sobre cada. Mas vamos lá, então, os tipos de compensações florestais que temos em Minas Gerais é a compensação minerária. Essa compensação ela é específica para empreendimentos minerários. Nós vamos abordar mais à frente. Tem a compensação da Mata Atlântica, né? Pela supressão de fitofisionomias da Mata Atlântica. Temos a compensação da APP, por supressão em APP. A compensação por espécies ameaçadas de extinção, né? Caso ocorram nos locais dos empreendimentos. E espécies protegidas por lei ou imunes de corte. Né? Vamos embora? Compensação florestal minerária. Eita, essa compensação é exclusiva de empreendimentos minerários. Né? Empreendimentos minerários que necessitam realizar a supressão de vegetação nativa. Né? E o que os empreendedores têm que fazer para compensar? Né? No caso, eles têm que propor conservação de vegetação nativa em unidade de conservação, né? Seja para regularização fundiária ou implantação. Né? Aí é por escolha mesmo do empreendedor. Aqui dentro tem algumas opções dentro desses grupos, né? Como aqui a gente está falando de forma resumida, a grosso modo, são essas opções. A compensação de Mata Atlântica. Ei, caramba, essa compensação é desafiante, né? No norte de Minas, a gente tem uma fitofisionomia do bioma Mata Atlântica que chama mata seca, né? Mais conhecida aí como floresta estacional decidual. É impressionante que a gente tem bastante dela e tem muitas disjunções, né? São fitofisionomias bem desafiantes para a gente identificar em campo. Enfim, no tema específico, quando fomos abordar essa parte de compensação florestal da Mata Atlântica, a gente vai mencionar mais a respeito. Mas vamos lá, essa compensação é envolvida quando há supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e ou avançado de regeneração, bem como as disjunções existentes.
E para quem que é liberado fazer essa supressão? Para todo mundo? Todo mundo pode chegar e lá, aqui, Mata Atlântica, vamos desmatar, né? Vamos implantar. Não, não é. Então tem sua restrição, né? E a gente sabe que esse é um bioma que foi muito desmatado, né? A gente tem uma porcentagem pequena dele no país, então tem que ser bem restritiva mesmo, né? Então vamos lá, no caso é liberado por causa de utilidade pública, interesse social, pesquisa científica, práticas conservacionistas, pequeno produtor, populações tradicionais, loteamento ou edificações em áreas urbanas e regiões metropolitanas, né? Aqui vocês podem acessar a Lei da Mata Atlântica, né? Que aqui é 11.428, de 22 de dezembro de 2006, né? Lá tem todos os detalhes mencionados. E como funciona a compensação? Para aqueles empreendimentos que o órgão ambiental favorece, né, que ocorra a supressão da vegetação da Mata Atlântica, os empreendedores eles têm opções, né, de compensações. Então, de forma geral, também tem ramificações aqui dentro desses dois grupos, mas de forma geral é destinação de área para conservação ou doação do poder público e recuperação de áreas degradadas, né? Aqui vocês também podem consultar esse decreto, é um decreto mais recente aí, né? Para o estado de Minas Gerais. Eu coloquei fotos, essas fotos são do norte de Minas, da região lá de Porteirinha. Esse é um cenário de mata seca, que é linda, é maravilhosa a mata seca no norte de Minas, né? Não sei se todos conhecem, mas ela é linda, a vegetação muito rica, exuberante, tem uma força de regeneração fantástica. Aqui dá para vocês verem, né? Algumas fotos a gente tirou no período chuvoso, tudo verdinha, coisa mais linda. Mas no período seco, o pessoal assusta um pouco, né? Quem não conhece da vegetação. Acha que tá tudo morto, né? Que só pecou. Tem regiões mais secas no norte de Minas. Na época do período seco, parece que tá tudo queimado. Mas não é, né? É a forma de defesa aí das espécies para se adaptar no local, né? Condições de clima, de solo. Opa, compensação florestal de APP agora. Essa APP é intervenção, né? Em APP com ou sem supressão. APP a gente tem aí, né? Beiradas de rios, de córregos, nascentes, encostas, né, topo de morro, que é menos comum, né? Aqui no contexto de compensação. A nossa experiência acabou pegando muitos casos de intervenção em córregos, né? Muito comum, né? O empreendimento ter a necessidade de fazer intervenção em córregos, né? Na beirada, na sua faixa, considerada APP. E é liberado assim para todo mundo? Qualquer empreendimento pode ir lá e desmatar APP? Pode não. Vamos lá, quem é que pode? Também casos de utilidade pública, de interesse social e de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, né? Desde que seja comprovada a inexistência da alternativa técnica locacional, né? O empreendedor ele tem que comprovar que aonde ele vai implantar ou expandir o seu empreendimento, realmente não tem como ele desviar daquele córrego, né? Daquela nascente, enfim, mas tem que comprovar, né? Tem que ter um profissional aí da área
com RT, tudo bonitinho, para formalizar isso daí, para instruir, né? Tem até um termo de referência como modelo, tá até no site do IF, indicado, né? Para essa parte aí de inexistência de alternativa. A compensação florestal de espécies ameaçadas de extinção. Opa, que saiu fresquinho ontem, ó. A lista nacional atualizada, né, com essas espécies ameaçadas de extinção. É pela portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 148, de 7 de junho de 2022. Ela foi divulgada ontem, né? Até atualizei aqui nessa aula que eu estou gravando hoje. Hoje, dia 9/6, e a gente fez essa atualização, né? A lista oficial, ela está aqui na portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 443, de 17 de dezembro de 2014. A gente seguia essa lista oficial, né? Então, agora com a atualização, a gente vai seguir essa lista, né? Para nos nortear e identificar. Então, todo e qualquer estudo feito da vegetação nativa, né, a gente extrai aqui com a parte do inventário florestal, né? Seja o lançamento de parcelas, seja o censo florestal, enfim, a gente considera esse estudo e ao identificar as espécies em campo, aí a gente consegue fazer essa pesquisa, né? Com nome científico, família, enfim, aí a gente consegue chegar a classificar, né? Se ela está classificada, se a espécie está classificada nesse item de ameaçada de extinção. Então, quando que é liberado? Também é liberado para todo mundo? Não é assim não. Tem suas restrições, né? Então, como é que é? Excepcionalmente, desde que ocorra uma das seguintes condições. Nesse caso aqui, a gente validou com informação do decreto 47.749 de 2019, né? É liberada quando corre o risco iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e da fauna, bem como da integridade física das pessoas. Ou por obras de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, e quando a supressão for comprovadamente essencial para a viabilidade do empreendimento, né? Então, se encaixar o empreendimento, né, encaixar num desses itens, aí ok, é feita a liberação, né, da supressão dessa espécie. Das espécies, né? Da espécie ou das espécies, depende do estudo do inventário. Mas e aí? E depois? Como é que funciona a compensação? A gente tem 3 categorias de classificação de espécies ameaçadas de extinção, que é a categoria vulnerável, categoria em perigo e a categoria criticamente em perigo. Tá. Então, a compensação funciona da seguinte forma. Se a espécie que eu identifiquei for da categoria de ameaça de extinção vulnerável, eu tenho que propor plantio de 10 mudas por exemplar autorizado, né? O mesmo acontece aqui na categoria em perigo, são 20 mudas por exemplar autorizado, e aqui criticamente em perigo, né, que são 25 mudas por exemplar autorizado, né? Então, a quantidade de mudas, ela vai variar de acordo com a categoria, né, que a espécie ou as espécies se encaixam. Então, tem que ser feito esse estudo. E aqui tem esse parágrafo único, ele é interessante, porque quando uma espécie ela tem uma proteção especial
mas na normativa dela não enfatiza a compensação, né? Aí aqui a normativa, né? A resolução conjunta CEMAD-EF número 3.102 de 2021, aí enfatiza que para as espécies objeto de proteção especial cuja norma não define o quantitativo para compensação, deve ser utilizado o quantitativo previsto no inciso 1 do caput. Ou seja, se na normativa da espécie que tem alguma proteção especial não indicar a compensação, aí é considerada aqui, ó, no inciso 1, considera 10 mudas por exemplar autorizado, certo? Opa! A quinta compensação florestal, que ela envolve espécies protegidas por lei ou imunes de corte, né? No estado de Minas Gerais tem algumas, algumas principais que a gente vai enfatizar aqui, e cada uma delas tem o seu aparato legal, né? Tem a sua instrução legal. Para aqueles que podem realizar o seu corte ou supressão, e para a parte de compensação. Agora, para aquelas espécies, né, dentro dessa categoria aqui, tem também algumas espécies que na normativa delas não tem indicando a compensação. Aí a gente considera aquela compensação lá que a gente mencionou, né, das espécies ameaçadas de extinção. Considera o plantio de 10 mudas por exemplar autorizado, certo? Então aqui vamos dar um exemplo com o ipê amarelo. O ipê amarelo considera espécies do gênero Tabebuia, que é o Odranthus agora, né, atualizado, e Tecoma. Então, assim, todo ipê amarelo que possui o gênero desses gêneros aí mencionados são protegidos por lei imune de corte. É considerada espécie imune de corte. Então, tem sua proteção, tem sua normativa, né? Que é essa daqui, vocês podem acompanhar. E é para todo mundo? Não, não é para todo mundo também não. É caso de utilidade pública, interesse social, área urbana, distrito industrial legalmente constituído e projeto agressivo-pastoril, né? Para a área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou impulsivo. Pode consultar essa normativa que vai estar essa informação lá. E a compensação do ipê amarelo? Nessa normativa mencionada para ele, tem indicando a compensação, né? No caso, é o plantio de 1 a 5 mudas por exemplar autorizado, ou então o pagamento de 100 ufengues por exemplar autorizado. Então, o empreendedor que tenha ipê amarelo presente no seu empreendimento, né? E que há necessidade de fazer a supressão dele, o corte, ele tem duas opções. Ou ele realiza o plantio de 1 a 5 mudas, por exemplo, autorizado, né? Ou ele realiza o pagamento de 100 ufengues por exemplar autorizado. Esse critério aqui de 1 a 5 mudas, essa definição, né? Aliás, essa definição mesmo dessa quantidade para cada empreendimento é validado para cada gestor do processo, né? Para cada técnico. Então, eles têm os seus requisitos, têm as suas avaliações pessoais, que chegam ao número 1 ou ao número 5, ou a números intermediários, né? Isso equivale a isso. E o FENGS em 100 FENGs por ipê amarelo suprimido. O que são FENGs, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. O FENG são unidades, o FENGs, né? Unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. É a forma, né? É a unidade de arrecadação. No caso aqui, né? Para viabilizar o pagamento de compensações. Vamos lá. O valor, só para vocês terem noção, o valor aplicado para 2022 de um FENG
é R$ 4,77, 03. Então, vamos lá. Se um IP, eu preciso realizar a supressão de um IP amarelo. Tá, ok. Esse um IP amarelo, eu vou compensar pagando esse IP amarelo. Então, um IP amarelo são 100 UFENGs, né? Então, 100 UFENGs, cada UFENG custa 4,7703. Então, cada IP amarelo vai custar para o empreendedor R$ 477,03, né? Então, aqui eu dei exemplo de um para ter a noção, né? Então, chegando lá no estudo da vegetação, do inventário, densidade, né? Tem tudo isso aí que os engenheiros florestais são craques. Aqueles especializados em inventários. Então, chegou no número correto? Ok, é só multiplicar aqui, só fazer a conta e passar para o empreendedor e ele toma a decisão, né? Se ele vai optar por fazer o pagamento ou se vai optar por fazer o plantio, né? Isso daí é muito, muito pessoal. Cada empreendimento tem seus critérios. Então, a legislação dá, né? Dá opções para realizar essa compensação. No norte de Minas, a gente tem muito essa espécie, né? A gente chama ela de IP felpudo, IP amarelo felpudo, né? É o Androanthus ocráceus. É bem comum, bem comum. Nossa, é difícil a gente pegar um inventário florestal que não aparece ela. Muito comum essa espécie lá. Outras espécies protegidas por lei ou em Moinhos de Corte, Minas Gerais, né? Eu tinha mencionado com vocês que ia falar. Temos outras espécies, o piquizeiro. O piquizeiro já é mais comum, né? O pessoal saber que não pode fazer o corte de piqui. Ou aqueles que podem, tem e devem compensar, né? O buritizeiro, ele é clássico aí das veredas nossas, né? Então, ele é protegido. Tem sua normativa, tem suas instruções. O pau-brasil também é uma espécie protegida por lei. Opa, tem o faveiro de Wilson. Essa espécie também tem sua proteção. O licuri já é mais comum aparecer na nossa região, né? Também é difícil a gente pegar um inventário florestal que não tem a presença de licuri. Ele é bem comum. E menos comum, né, pra gente, o pinheiro brasileiro. E vamos lá, e por que saber de compensações florestais? Eu sou suspeita a falar, né? Eu sou engenheira agrônoma, mas o espírito florestal. Eu sempre voltei os estudos na minha vida acadêmica aí, na parte florestal, né? É o que sou, eu sou apaixonada. E é interessante, a gente deve saber, porque assim, todo empreendimento que vem a ter supressão, que há necessidade de fazer a compensação, né? E tem que ter, para quê? Para ter esse equilíbrio, né? Entre o empreendimento, geração de emprego, rodas da economia, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir a nossa sustentabilidade, né? Nossa e das nossas gerações futuras. Então tem que ter, né? Tem que ter essa parte de compensação, sim. É caminhar juntos, né? Eu digo que é uma parceria, empreendimentos e meio ambiente. Tem que ter. Eu vou falar sobre o jeito errado de aplicar compensações florestais. Como é que é o jeito errado? Não saber as opções, né? De compensação para melhor orientar o empreendedor. Caramba! Eu saber na legislação e saber as opções que o empreendedor tem
poxa, você vai orientar. E o empreendedor, ele até ali na jornada dele, ele está entendendo o negócio dele, né? Negócio de compensações, ele vai contratar um profissional que entenda a respeito. Então, nada melhor do que infiltrar nas informações, né? Na legislação, entender, estudar e entender as opções, né? Para aquele tipo de empreendimento, para aquele nicho de atuação. É possível? Tá, e se é possível, quais são as opções que eu tenho? Né? Então é muito importante. E o jeito certo de realizar, de aplicar as compensações florestais, é saber afinco sobre essas orientações, né? Essas opções, quer dizer, de compensação, para você orientar o empreendedor para a melhor alternativa, né? Olha, diante dessa supressão da vegetação nativa, a gente vai precisar realizar tais e tais compensações, tá? Em tal compensação eu tenho essas e essas opções. Nessa compensação eu tenho essas opções. Ok. Dá liberdade, né? Dá opções para o empreendedor decidir de acordo com a sua autonomia, com o que o empreendimento está planejando e dá suporte, o retorno, né, para o meio ambiente, que todo empreendedor, todo empreendimento, ele tem essa base, essa essência, né? Eu vou lá, eu vou realizar a supressão, tenho que realizar, mas eu vou compensar. E eu quero compensar como? Eu já pago, fica ok, eu quero participar mais, eu quero, né, fazer o plantio, eu quero, enfim, dar liberdade, né? Então, dá liberdade para o empreendedor decidir o que ele quer. Então, vamos lá. Passo a passo, de forma geral, tópicos, para a aplicação das compensações florestais. O que o profissional liberal deve saber para realizar a aplicação de compensações florestais? Vamos lá? Os aparatos areais. É o primeiro, né? Esse não tem como fugir, não. Tem que entender, né, como é que funciona. Tem que entender quais são os aparatos legais para cada compensação e entender cada um deles, né? Nisso focando para o nicho do empreendimento que o profissional liberal vai dar suporte. Quando se aplica? Em quais casos que essa compensação se aplica? Né? É o que a gente mencionou aqui de forma breve, mas que deu para ter uma noção que é liberado para grupos restritos, né? Esses tipos de compensações que a gente tem mencionado aqui. Equivalência de área a ser compensada. Poxa, eu vou desmatar 100 hectares e eu tenho que compensar quantos hectares? Tá, mas qual compensação que eu estou falando? Tá, são 100 hectares de Mata Atlântica. Eu tenho que compensar quantos hectares? É 1 para 1? É 2 para 1? É 3 para 1? Né? Eu só estou enfatizando um exemplo. Mas a gente vai falar mais a respeito, né? Nos itens específicos. Mas tem essa equivalência diária, eu tenho que saber qual que é essa equivalência diária, né? Eu mencionei já a Mata Atlântica, que a Mata Atlântica ela é bem, como se diz, ela tem suas particularidades, né? De compensação e aplicação. E ao longo do tempo a gente vai compartilhando algumas experiências que tivemos com compensações em empreendimentos, né? E é uma forma da gente discutir essa parte de aplicação. Mas vamos lá. Localização da área a ser compensada. Tá, meu empreendimento é no norte de Minas. Eu posso compensar lá no sul? Tem que ver, né? Tem que analisar. Cada caso é um caso, cada compensação é uma compensação. Então tem que ver, né? Geralmente funciona
na parte do empreendimento, na bacia, enfim. Mas há casos, né, específicos, quando não se tem, como não se encontra, aí pode ir expandindo, né, a área de compensação. Em alguns casos a gente vai mencionar a respeito. E os documentos necessários para formalização. Quais documentos que eu preciso apresentar para formalização do processo de supressão de APP? E dentre essas 5 que a gente mencionou, qual que é o estudo? Tá tudo indicado nas normas, né? Tá tudo orientado. Então, tem que saber, né? Esse é o passo a passo para saber sobre a aplicação de compensações florestais. Então, a gente tem que saber desses itens, né? Bem a fundo. Aparatos legais, quando se aplica, equivalência de área a ser compensada, localização da área a ser compensada e os documentos necessários para formalização. Chegamos ao fim. Gratidão, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Foi de forma rápida, mas foi mais para apresentar o canal, apresentar do que a gente vai falar, né? Ao longo do tempo aí nós vamos falar sobre essas compensações florestais, né? Então vamos dividindo, vamos pegando tópicos dentro de cada compensação tem como destrinchar, né, um tema. E vocês também podem falar aqui nos comentários, né? O que vocês acharam? Qual tema que vocês gostariam de saber mais a respeito? Tamo juntos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.